A história da Argentina começa como um tango lento que cresce até se transformar em tempestade. Quando falamos desse país, falamos de algo que vai além de datas e fatos. Falamos de uma alma coletiva marcada por glórias explosivas e tragédias profundas. É impossível compreender seu destino sem mergulhar nesse pulso emocional que atravessa gerações. Desde cedo, a Argentina se vê dividida entre sonhos grandiosos e realidades ásperas, entre promessas políticas e frustrações repetidas, entre lideranças míticas e cicatrizes que jamais cicatrizam por completo. Essa mistura explosiva cria um cenário onde cada mudança de governo parece uma coreografia dramática cada levantada. Popular soa como um grito abafado. E cada decisão política deixa marcas no espírito de um povo que vive tudo com intensidade quase visceral. Quando nos aproximamos desse país, percebemos rapidamente que nada ali é morno. Tudo é vibrante, exagerado, apaixonado. É o único lugar do mundo onde líderes políticos se transformam em santos populares, onde derrotas bélicas viram memória sagrada, e onde a música fala tanto quanto discursos inflamados. Entender a Argentina é entender essa força interna que empurra sua população entre a esperança e o desespero, entre a fé e a revolta. É testemunhar um povo que cai, se levanta, cai de novo, mas jamais abandona a convicção de que nasceu para algo maior. E é justamente dessa sensação de grandeza, às vezes real, às vezes ilusória, que surgem figuras lendárias como Perón e Evita, cujos nomes ainda ecoam nas ruas, nos estádios, nas praças e nas conversas de bares, como se nunca tivessem partido. Mas antes de conhecermos esses personagens que mudariam para sempre o curso da história argentina, é necessário entender o ambiente emocional, social e cultural que moldaria suas trajetórias. A Argentina foi construída sobre a contradição, um país rico em terras, gado e trigo, mas marcado por disputas internas e crises que parecem se repetir como um ciclo inevitável. Uma nação que recebeu milhões de imigrantes buscando prosperidade, mas que ainda hoje luta para descobrir quem realmente é. A tensão entre o sonho europeu e a realidade latino-americana cria uma identidade única, cheia de orgulho e feridas profundas. E é nesse caldeirão de expectativas frustradas e ambições inflamadas que a figura do salvador político ganha força, como se o destino da nação dependesse de um líder capaz de encarnar seus desejos mais íntimos. É nesse ponto que a saga da Argentina se transforma em algo quase cinematográfico. A política deixa de ser apenas administração e se torna espetáculo, drama e religião. As massas se reúnem como torcidas de futebol, vibrando com promessas e sofrendo com traições. Em cada esquina de Buenos Aires, sente-se essa energia pulsante, a sensação de que o país vive permanentemente à beira de um momento decisivo. A Argentina nunca se permite ser apenas normal. Ela precisa ser grandiosa, seja na glória ou na ruína. E essa característica marca profundamente os acontecimentos que iremos explorar ao longo desta narrativa. A ascensão de Juan Domingo Perón, a explosão emocional representada por Eva Perón, o papel cultural arrebatador do tango. Finalmente, a ferida aberta das Malvinas, um episódio que até hoje molda a consciência nacional. A pergunta central que guia este documentário surge aqui ainda no início da jornada. Como um país capaz de produzir alguns dos maiores movimentos culturais da América Latina, também se tornou palco de crises políticas. Devastadoras golpes militares, desaparecimentos, instabilidade econômica e uma guerra traumática contra uma potência mundial? E talvez mais intrigante, como essa história turbulenta transformou figuras públicas em mitos que sobreviveram à própria morte. Perón não foi apenas um presidente, foi um símbolo. Evita não foi apenas uma primeira-dama. Foi uma força da natureza que dominou corações com intensidade avassaladora. O tango não é apenas música, é o grito da alma de um povo. E as Malvinas não são apenas ilhas. São feridas, fantasmas e bandeiras que jamais deixam de tremular na memória coletiva. Enquanto avançamos, é impossível ignorar a atmosfera dramática que envolve essa história. Cada capítulo da trajetória argentina parece ter sido escrito para emocionar, dividir e impressionar. Quando um líder cai, outro surge com promessas ainda mais intensas. Quando o país experimenta prosperidade, logo uma crise brutal rompe o equilíbrio. Quando a população encontra estabilidade, uma nova polarização ressurge. É um ciclo que parece interminável, como um tango melancólico que alterna entre paixão e dor. E ao observar essa narrativa repetidamente marcada pela instabilidade, surge a dúvida inquietante. Será que a Argentina está condenada a viver entre extremos? Ou essa intensidade é justamente o que a torna tão fascinante? Ao longo deste documentário, vamos explorar não apenas os fatos históricos, mas também o drama emocional que compõe o espírito argentino. Cada momento desta jornada revela algo mais profundo do que aparenta. Uma nação que se entende através da arte, que transforma a política em poesia,
que cria heróis e vilões com a mesma naturalidade. E por trás dessa intensidade, existe um desejo coletivo de ser lembrado, de deixar uma marca no mundo, mesmo quando o preço disso é a instabilidade eterna. É isso que faz da Argentina um país único. Sua história não é apenas contada, é sentida. E ao sentir, nós também começamos a compreender por que esse povo carrega no peito uma chama que nunca se apaga. A abertura desta narrativa não poderia ser diferente. Um convite para entrar em um país que vive como se dançasse permanentemente entre luz e sombra. A Argentina é uma obra aberta. Um romance trágico e belo que se escreve em prazos longos, mas se sente de forma imediata. Quando falamos de Perón, falamos de poder. Quando falamos de Evita, falamos de paixão. Quando falamos de tango, falamos de alma. E quando falamos das Malvinas, falamos de dor. Esses 4 elementos formam uma espinha dorsal emocional, histórica e simbólica que explica a essência de um povo que nunca abandona a luta e jamais aceita a insignificância. Aqui começa oficialmente nossa jornada, uma travessia de décadas intensas, onde cada passo revela uma camada nova e surpreendente da Argentina. Este documentário não busca apenas narrar fatos, busca compreender por que a Argentina conquista tanto fascínio no imaginário mundial. Buscamos entender o que transforma seus líderes em ícones globais e suas tragédias em narrativas eternas. Buscamos entender por que um país tão marcado por crises continua produzindo cultura, emoção e histórias que ultrapassam fronteiras. Porque no fim, a Argentina é muito mais do que seu passado político. Ela é emoção pura, traduzida em líderes, músicas e batalhas. Para compreender a explosão política que transformaria Perón em mito e Evita em lenda, precisamos retornar muito antes do século XX, quando a Argentina ainda buscava definir quem realmente era. Após a independência em 1816, o país mergulhou em décadas de conflitos internos. De um lado, os unitários, que desejavam um país centralizado em Buenos Aires, acreditando que o porto da cidade seria a chave da prosperidade nacional. Do outro, os federais, que defendiam a autonomia das províncias e temiam ser engolidos pela influência portenha. Esse embate não era apenas político, era cultural, emocional e profundamente identitário. Cada lado acreditava representar o verdadeiro espírito argentino. A nação nascente, dividida entre vaidade urbana e orgulho rural, começava a viver sua primeira grande disputa. Quem contaria sua história? À medida que o século XIX avançava, a Argentina crescia em meio a contrastes impressionantes. De um lado, o interior vasto e rural, dominado pela figura do gaúcho, um homem livre, rude e solitário, símbolo da força bruta e da independência. Do outro, Buenos Aires, que se modernizava e se europeizava a passos largos, recebendo influências arquitetônicas, comerciais e culturais vindas do outro lado do oceano. Essa divisão não era apenas geográfica, era também psicológica. O país parecia existir entre 2 mundos, o do orgulho nativo e o das ambições cosmopolitas. Essa tensão constante criava um terreno fértil para embates políticos intermináveis. A Argentina buscava se firmar como potência, mas antes precisava decidir quem ela seria de fato. A entrada maciça de imigrantes, principalmente italianos e espanhóis, redefiniu completamente a sociedade argentina. Milhões chegaram ao país em poucas décadas, atraídos pela promessa de terra, trabalho e ascensão social. Essas pessoas trouxeram consigo temperamentos fortes, hábitos religiosos, músicas, dialetos e uma visão de mundo moldada pela dificuldade. Muitos encontraram pobreza, bairros superlotados e uma vida mais dura do que imaginavam, mas também descobriram oportunidades que jamais teriam em seus países de origem. Essa massa humana, cheia de saudade, fome, esperança e frustração, formaria a base psicológica de um povo intensamente emotivo. Foi dessa dor misturada com sonho que surgiram expressões culturais profundas, entre elas, o tango, que nascia como desabafo dos esquecidos. Enquanto a sociedade se transformava, a política argentina continuava marcada por figuras fortes e períodos de autoritarismo. O exemplo mais emblemático dessa fase inicial é Juan Manuel de Rosas, governador da província de Buenos Aires e personagem central na construção da mentalidade política nacional. Rosas governou com um punho de ferro, impondo ordem através da força, mas também conquistando apoio popular com discursos nacionais intensos. Sua liderança mostrava uma dinâmica que se repetiria ao longo da história argentina. A busca por um líder capaz de representar o povo e, ao mesmo tempo, dominar a nação com autoridade quase paternal. Essa dualidade entre amor e medo seria a marca de muitos governos posteriores e prepararia emocionalmente o terreno para a adoração que surgiria em torno de Perón. O final do século XIX e o início do XX representaram um momento de virada. A Argentina se tornou uma das economias mais prósperas do planeta. Exportava carne, trigo e lã para a Europa,
acumulando riquezas e atraindo mais imigrantes. Buenos Aires passou a ser chamada de Paris da América, tamanha sua sofisticação cultural. Mas por trás desse brilho, havia profundas desigualdades sociais. A elite agrária vivia em palácios e adotava costumes europeus, enquanto trabalhadores rurais e imigrantes urbanos enfrentavam longas jornadas, baixos salários e pouca perspectiva de ascensão. Essa desigualdade crescente gerava ressentimento, criando um campo emocional explosivo. Era questão de tempo até que alguma figura emergisse para canalizar essa frustração coletiva e transformar a dor em identidade política. E esse momento veio na década de 1930, período que ficou marcado pela instabilidade política e pela chamada década infame. A democracia argentina, ainda frágil, foi abalada por golpes, manipulação eleitoral, corrupção e uma crise econômica que atingiu diretamente os mais pobres. O país parecia viver à beira do colapso moral. As massas trabalhadoras, compostas em sua maioria por imigrantes ou filhos de imigrantes, sentiam-se abandonadas. A elite política continuava governando com distanciamento emocional, incapaz de compreender a vida do povo que se aglomerava em bairros periféricos. Era o cenário perfeito para o surgimento de um movimento popular que reivindicasse espaço, voz e dignidade. Foi justamente nesse ambiente que um jovem militar, Juan Domingo Perón, começou a se destacar. Perón observou algo que muitos ignoravam. O povo argentino estava sedento por reconhecimento. Não apenas por melhores salários, mas por um sentimento de pertencimento. Por um líder que olhasse para eles sem desprezo. Ele compreendeu que a base emocional do país era tão importante quanto sua estrutura econômica. Perón percebia a Argentina não como uma máquina, mas como um organismo vivo, cheio de dores, frustrações e esperanças profundas. Ao entender essa dimensão emocional, ele abriu caminho para construir uma ponte entre governo e povo, algo que ninguém havia feito com tanta habilidade. Antes de se tornar presidente, Perón assume um papel fundamental na Secretaria de Trabalho e Previsão. Ali ele cria medidas inéditas de proteção aos trabalhadores, como direito a férias pagas, regulamentação das jornadas de trabalho e criação de sindicatos fortalecidos. Pela primeira vez, as classes populares sentiam que alguém com poder realmente as escutava. O país começa a se transformar emocionalmente. As massas, que antes viviam à margem da política, agora percebiam que poderiam ser protagonistas. Esse sentimento de empoderamento coletivo alimentou uma onda de entusiasmo que crescia como um rio após a chuva. Cada novo decreto, cada nova conquista social fortalecia o vínculo entre Perón e o povo, pavimentando o caminho para sua ascensão histórica. Mas há algo ainda mais profundo nessa fase de fundação. A construção do imaginário peronista. O movimento que surgia não era simplesmente político. Era emocional, simbólico, quase espiritual. Para os trabalhadores, Perón aparecia como um pai protetor. Para a elite, ele representava ameaça, caos e subversão da ordem tradicional. Essa polarização que começava a se formar moldaria toda a história moderna da Argentina. O país passaria a viver dividido entre peronistas e antiperonistas, categorias que iam além da política e se transformavam em identidades sociais. A Argentina não seria mais apenas um estado, seria palco de uma guerra emocional permanente. O surgimento de Evita nesse contexto elevou essa história a outro nível, mas sua presença ainda será aprofundada na próxima sessão. Por ora, é essencial compreender que os alicerces emocionais, políticos e sociais da Argentina moderna foram construídos nesse período inicial. Um país marcado por contradições internas, orgulho ferido, ambições grandiosas, desigualdades gritantes e uma população sedenta por reconhecimento, criou as condições perfeitas para o nascimento de um movimento que transformaria a nação em palco de uma novela épica. A Argentina começava a descobrir que sua história seria definida pela intensidade, e essa intensidade, moldada desde o século XIX, abriria espaço para os personagens mais arrebatadores que o país já conheceu. A ascensão de Juan Domingo Perón não foi um acidente histórico. Foi a convergência perfeita entre um país emocionalmente fragmentado e um líder capaz de traduzir suas dores em força política. Quando Perón emergiu como figura central do novo governo militar, em meados da década de 1940, ninguém poderia prever o impacto devastador que sua presença teria na alma argentina. As massas até então ignoradas passaram a ver nele a chance de redenção social. A elite, por sua vez, enxergava-no como uma ameaça à ordem que havia controlado por décadas. Esse choque entre esperança e medo criava um clima quase teatral, como se o país estivesse prestes a viver sua maior reinvenção. E estava... porque Perón não surgia apenas como político, mas como símbolo de transformação total. O ponto de virada aconteceu no famoso 17 de outubro de 1945. Nesse dia,
Milhares de trabalhadores abandonaram fábricas, cruzaram pontes, caminharam quilômetros e tomaram as ruas de Buenos Aires, exigindo a libertação de Perón, que havia sido preso por seus próprios colegas militares. Foi um fenômeno espontâneo, visceral, sem liderança formal, impulsionado unicamente pela conexão emocional criada entre Perón e o povo. A capital federal testemunhou o mar humano avançando com uma força nunca antes vista. Foi ali que o país percebeu que algo diferente estava nascendo. Não era apenas política, era um vínculo emocional profundo, quase religioso, que redefiniria a estrutura da Argentina moderna. Era o nascimento do peronismo como fenômeno de massa. Poucos meses depois, Perón seria eleito presidente com apoio esmagador das classes populares. Sua ascensão ao poder representava mais do que uma vitória política. Simbolizava a chegada do povo ao centro da história. Os trabalhadores se sentiam finalmente respeitados, reconhecidos e representados. E Perón entendia melhor do que qualquer líder antes dele a força dessa gratidão coletiva. Sua estratégia era clara: transformar as massas em protagonistas permanentes de um novo projeto nacional. O peronismo se tornava, assim, um movimento emocional, cultural e simbólico, capaz de articular o orgulho argentino com uma narrativa de ascensão social inédita. Era o início de sua era de ouro, uma fase que mudaria o país para sempre. E nesse cenário explosivo entra Evita Perón, cuja presença elevaria o peronismo a dimensões mitológicas. Ao contrário das elites tradicionais, Evita falava a língua das pessoas simples, compreendia suas dores e se aproximava delas com uma intensidade raramente vista na política mundial. Sua história pessoal, marcada por pobreza, rejeição, humilhação e luta, criava uma identificação imediata com os setores mais vulneráveis da sociedade argentina. Seu casamento com Perón não era apenas uma união pessoal, era a fusão perfeita entre carisma popular e estratégia institucional. Evita se tornaria a voz, o rosto e o coração emocional do movimento. Sem ela, o peronismo não teria alcançado o mesmo patamar de devoção. A ascensão de Evita ao centro da vida pública foi meteórica. Dentro do Messes, ela se transformou em uma das figuras mais influentes da Argentina. Visitava fábricas, hospitais, lares humildes, sindicatos e associações femininas. Ouviu milhares de histórias de sofrimento e miséria que jamais haviam sido consideradas pelo Estado. E transformava essas dores em ação concreta. Criou programas de assistência, apoiou trabalhadores e, com sua energia quase sobrenatural, alimentou o sentimento de que o governo finalmente pertencia ao povo. Sua presença era magnética. Quem a encontrava, mesmo por poucos segundos, descrevia a sensação de ter sido marcado por uma força maior do que a própria vida. Evita se tornou mito antes mesmo de morrer. Com Perón no comando e Evita como figura emocional central, o país viveu um dos períodos mais intensos de mobilização popular da América Latina. O governo implementou reformas profundas: aumentos salariais, criação de direitos trabalhistas, expansão do voto feminino, investimentos maciços em infraestrutura e um modelo econômico que buscava fortalecer a indústria nacional. O Estado passou a desempenhar papel central na vida cotidiana. Para muitos argentinos, era como se uma nova era tivesse despontando. Um sentimento coletivo de ascensão social tomava conta do país, especialmente entre imigrantes e trabalhadores que, pela primeira vez, sentiam-se parte da nação. Essa sensação de pertencimento era o maior triunfo do peronismo. Mas, como sempre acontece na história argentina, a glória convivia com tensões profundas. A elite econômica se sentia encurralada. Setores das Forças Armadas observavam com desconfiança a crescente relação direta entre governo e massas. Grupos conservadores denunciavam o que chamavam de populismo perigoso, enquanto os seguidores de Perón viam naquela resistência apenas a reação desesperada de quem havia perdido o monopólio do poder. O país se dividia em dois mundos que já não tinham diálogo possível. De um lado, os descamisados, orgulhosos e mobilizados. Do outro, a elite tradicional, temerosa de perder sua posição histórica. Essa divisão emocional, que começava a se intensificar, marcaria a Argentina por décadas. Em meio a esse cenário, Evita alcançava um patamar jamais visto por qualquer figura feminina na política argentina. Sua liderança entre mulheres e trabalhadores se tornou tão poderosa que chegou a ser cogitada, oficialmente, para a vice-presidência da nação. O anúncio trouxe euforia entre seus seguidores e pânico entre seus inimigos. Mas a saúde de Evita, que já sofria secretamente com um câncer devastador, impediu essa ascensão. Mesmo debilitada, ela continuou trabalhando com intensidade impressionante, sustentada por uma combinação de coragem, orgulho e sentido de missão. Em seus últimos discursos, sua voz fraca ecoava com a força de alguém que sabia que seu nome jamais seria esquecido. A morte de Evita, em 1952, foi um terremoto emocional no país.
A Argentina literalmente parou. Milhões acompanharam o velório com uma devoção nunca antes vista. Para seus seguidores, ela não era apenas a esposa do presidente. Era uma santa, uma intercessora dos pobres, uma figura quase celestial. Sua partida marcou o início de uma nova fase, o peronismo, que até então tinha duas faces, uma racional e outra emocional. Perdeu sua metade mais apaixonada. Sem Evita, Perón continuou governando, mas a chama emocional que sustentava seu movimento começou a se transformar em memória. Ainda assim, seu poder político permanecia imenso, sustentado pela devoção das massas e pelo legado que haviam construído juntos. Este período, que engloba o auge de Perón e o reinado simbólico de Evita, representa o apogeu da Argentina peronista. É a fase em que o país experimenta uma mistura inédita de progresso social, paixão coletiva e conflitos internos. O tango, nessa época, se torna ainda mais emblemático como expressão da alma nacional, cheio de dor, orgulho, desejo e nostalgia, como se fosse um espelho da própria política. A Argentina estava em seu momento mais intenso, mais apaixonado e mais dividido. Era como se todo o país dançasse no limite entre o triunfo e a tragédia. Um limite que, na história argentina, sempre acabaria sendo ultrapassado. Ao avançarmos para a fase mais sombria desta jornada, encontramos a Argentina em um ponto onde a grandiosidade construída ao longo das décadas começa a se dissolver em tensões internas, fraturas silenciosas e decisões que pareciam pequenas, mas que somadas criaram um terremoto lento e devastador. O declínio nunca chega com um grito. Ele se aproxima como um tango em ritmo triste, onde cada passo anuncia a queda seguinte. A morte de Juan Domingo, Perón deixou um vazio político que ninguém soube preencher com autoridade e sensibilidade ao mesmo tempo. Isabelita, perdida entre a memória do marido e a pressão dos generais, tornou-se símbolo de um governo que escorregava pelos dedos. A violência das ruas cresceu. Os grupos armados se enfrentavam como feras presas na mesma jaula e o país, antes guiado por paixões, agora era conduzido pelo medo. O caos se espalhou e a sociedade pressentiu que o pior ainda estava por vir. Quando o golpe militar de 1976 se concretizou, muitos esperavam ordem, estabilidade e um retorno ao progresso. O que veio foi uma das noites mais longas da história argentina. A junta militar instaurou um regime que governava com punho de ferro e silêncio absoluto, alimentado pela crença de que qualquer sombra de dissidência era uma ameaça ao Estado. A guerra suja transformou cidadãos em alvos, ideias em crimes e desaparecimentos em rotina. Famílias inteiras perderam filhos, irmãos e vizinhos para um abismo sem nome. As mães da Praça de Maio marchavam em círculos, semana após semana, tentando romper a barreira de medo que envolvia o país. A economia, já fragilizada, afundava em dívidas e decisões desastrosas, enquanto a população tentava sobreviver a um cotidiano onde a esperança era quase um ato subversivo. A promessa de ordem revelava-se um eco distante, incapaz de esconder a deterioração crescente. Mas regimes autoritários raramente caem por consciência moral. Eles sucumbem à soma de seus próprios erros. E no caso argentino, um desses erros assumiu forma de guerra. A decisão da junta militar de invadir as Ilhas Malvinas em 1982 foi apresentada como um gesto patriótico, uma tentativa de reacender o orgulho nacional adormecido. Contudo, era também uma manobra desesperada, um último suspiro de um governo que já sentia o chão desaparecer. A população, inicialmente emocionada, viu nos discursos militares a promessa de recuperar um território considerado historicamente seu. O país foi inundado por um fervor repentino, uma esperança que parecia rasgar momentaneamente o véu da repressão. Mas, por trás da euforia inicial, estava a realidade fria. A Argentina enfrentaria uma das maiores potências militares do mundo. E essa batalha travada longe do continente seria a pá que selaria o destino da ditadura. A Guerra das Malvinas revelou, de maneira brutal, a distância entre o discurso e a capacidade real do regime. Soldados jovens mal equipados enfrentavam condições climáticas extremas e um inimigo tecnologicamente superior. Cada relato de trincheira mostrava a fragilidade por trás da fachada militarista. O que deveria ser a grande vitória tornou-se uma sequência de desilusões. A população argentina, antes inflamada pelo patriotismo, passou a receber notícias confusas, distorcidas, mas inevitavelmente trágicas. As derrotas começaram a ecoar através das rádios e dos jornais estrangeiros, expondo aquilo que a junta tentava ocultar. A derrota final, em junho de 1982, foi mais do que uma perda territorial. Foi o colapso definitivo da credibilidade do regime. O sonho de um retorno ao prestígio tinha se transformado em humilhação nacional. O orgulho ferido da nação se converteu em força para derrubar aqueles que a levaram ao abismo. Após a queda da junta,
A Argentina precisou olhar para si mesma não apenas para reconstruir suas instituições, mas para encarar fantasmas que haviam se acumulado nos porões da história. A volta da democracia não apagou as cicatrizes da repressão, mas trouxe à luz histórias que durante anos haviam sido sufocadas. A busca pelos desaparecidos tornou-se uma das maiores batalhas morais da sociedade argentina, exigindo coragem para enfrentar a verdade e dignidade para honrar as vítimas. Ao mesmo tempo, o país precisava reorganizar sua economia devastada, reconstruir alianças internacionais e restabelecer a confiança em suas próprias estruturas. A queda do regime militar marcou o fim de uma era de medo, mas também o início de um processo longo e doloroso de cura. Era como se a Argentina precisasse reaprender a respirar, reconectar-se com sua essência e reconstruir a identidade que quase perdera. Mas o declínio e a queda não pertencem apenas aos governos, pertencem também aos mitos que o sustentam. E nesse ponto a figura de Eva Perón emergiu novamente não como símbolo político, mas como mito cultural. Em meio ao caos deixado pela ditadura, Evita foi reinterpretada por novas gerações como um ícone de resistência, justiça social e força feminina. A imagem da mulher que havia enfrentado elites, superado origens humildes e se tornado voz dos que nunca haviam sido ouvidos, ganhou um novo brilho. Sua Pricenca, mesmo décadas após a morte, contrastava com a fragilidade das lideranças contemporâneas. Era como se a Argentina procurasse, no espírito indomável de Evita, um caminho para reconstruir sua autoestima. Enquanto partidos e ideologias se fragmentavam, Evita permanecia como um ponto fixo na memória nacional, um farol em meio ao mar tempestuoso deixado pela crise. Ao mergulharmos no legado moderno da Argentina, percebemos que a força desse país não reside apenas em suas vitórias políticas ou derrotas militares, mas na capacidade quase mística de transformar sofrimento em identidade, nostalgia em cultura e contradição em fonte de criatividade. A herança deixada por Perón e Evita não se limita à política. Ela ecoa no imaginário coletivo, moldando comportamentos, discursos e até a forma como os argentinos enxergam a si mesmos e ao mundo. A figura do líder carismático, aquele que promete dignidade aos trabalhadores e reconhecimento aos esquecidos, continua presente em campanhas, debates e movimentos sociais. Mesmo quando o país vira a página, alguma parte da população ainda busca em seus governantes o brilho e a intensidade emocional que marcaram o peronismo original. Essa busca cria um ciclo perpétuo, o retorno simbólico ao passado para tentar reconstruir um futuro capaz de carregar o mesmo fervor que um dia incendiou as ruas. O legado de Eva Perón, porém, ganha vida própria na cultura contemporânea. Evita transcendeu a história oficial e se transformou em mito global. Sua imagem aparece em murais, canções, filmes, romances, peças de teatro e discursos políticos. Para muitos, ela representa uma espécie de arquétipo feminino, combativa, empática, elegante e trágica ao mesmo tempo. Em um mundo que passou a valorizar cada vez mais narrativas femininas de coragem e protagonismo, Evita foi redescoberta como pioneira de um feminismo emocional e popular. Não um feminismo acadêmico, mas aquele nascido do afeto, da dor e da solidariedade com os vulneráveis. Suas campanhas sociais deixaram rastros que ainda hoje são citados como referência ética. E apesar das interpretações divergentes, Evita conquistou um espaço na memória mundial que ultrapassa fronteiras argentinas, transformando-se em símbolo de esperança e poder mesmo entre aqueles que jamais pisaram em Buenos Aires. Mas se Evita é emoção, o peronismo é estrutura. Sua influência moldou profundamente a arquitetura política argentina moderna. A alternância entre períodos de fervor peronista e fortes resistências antiperonistas criou uma dinâmica quase teatral na sociedade. Cada local, cada crise econômica, cada debate nacional parece carregar sombras do passado. É como se a Argentina tivesse permanentemente dividida entre o desejo de estabilidade e a pulsão por líderes capazes de representar uma força maior que a própria política. Ainda hoje, governos são medidos por sua proximidade ou afastamento do peronismo, como se essa ideologia fosse um termômetro que determina a temperatura emocional do país. Mesmo entre críticos, há um reconhecimento tácito de que a Argentina moderna só pode ser compreendida se o peronismo for tratado não como partido, mas como fenômeno cultural enraizado no inconsciente coletivo. Além da política, o legado argentino se expressa de maneira poderosa na música. O tango, que já fora considerado uma dança marginal, tornou-se o coração pulsante da identidade nacional e símbolo exportado para o mundo. Seus passos dramáticos, suas melodias melancólicas
e suas letras repletas de paixão e fatalismo sintetizam a alma argentina como poucas expressões culturais conseguiram. No século XX, o tango se reinventou inúmeras vezes, atravessando fronteiras sociais que originalmente o rejeitavam. Tornou-se arte sofisticada, cultura de elite, espetáculo turístico e patrimônio afetivo. Hoje, quando estrangeiros pensam na Argentina, 3 palavras surgem quase instintivamente: Buenos Aires, tango e paixão. Essa paixão é o fio condutor que une passado e presente, lembrando que a tristeza pode ser dançada, que o sofrimento pode ser transformado em ritmo, e que a identidade nacional pode sobreviver mesmo nos momentos de maior instabilidade. No campo econômico, o legado é mais complexo. A Argentina, que já figurou entre as nações mais ricas do mundo, torna-se símbolo das turbulências que acompanham. Países marcados por crises recorrentes, inflação crônica, dívidas internacionais, instabilidade cambial e sucessivos planos econômicos moldaram uma sociedade que desenvolveu uma espécie de resiliência emocional. Os argentinos aprenderam a conviver com incertezas, a reinventar o cotidiano e a desconfiar das promessas fáceis. Esse comportamento coletivo se reflete nas relações sociais, no mercado e até nas artes, sempre impregnadas de ironia, sarcasmo e lucidez crítica. A instabilidade econômica também fortaleceu movimentos sociais e organizações populares que buscam preencher lacunas deixadas pelo Estado. Assim, o impacto moderno da história argentina revela uma contradição. Apesar das crises, ou talvez por causa delas, surgiu uma cultura marcada pela criatividade, pela consciência política e pela capacidade de transformar dificuldade em expressão cultural vibrante. Outro aspecto profundo do legado moderno está presente na memória das Malvinas. A Guerra de 1982, apesar de traumática, tornou-se elemento central da identidade nacional e daquilo que a Argentina projeta para o mundo. O país mantém viva a convicção de que as ilhas pertencem a seu território. E esse sentimento é, paradoxalmente, pessoas de linhas ideológicas completamente opostas. As Malvinas são mais do que terra. São ferida aberta, orgulho ferido, promessa não cumprida e símbolo de resistência. Todos os anos, memoriais, discursos e homenagens lembram os jovens que lutaram em condições extremas e que, mesmo derrotados, foram transformados em heróis nacionais. A guerra, que selou a queda da ditadura, hoje funciona como ponto de reflexão sobre as consequências de decisões políticas irresponsáveis. Ao mesmo tempo, representa a força emocional de um país que se recusa a esquecer seus mortos e que carrega nas ilhas um pedaço de sua própria história. A democracia reconstruída após a queda da junta militar tornou-se outro marco central do impacto moderno. A Argentina transformou sua experiência traumática em uma das mais importantes reflexões sobre direitos humanos da América Latina. Os julgamentos dos militares responsáveis pela repressão abriram portas para discussões globais sobre justiça transicional, memória histórica e responsabilidade estatal. Organizações como as Mães e Avós da Praça de Maio alcançaram reconhecimento mundial por sua luta persistente em busca dos desaparecidos. A demanda por verdade e justiça não apenas restaurou a dignidade de milhares de famílias, mas também colocou a Argentina como referência ética no campo dos direitos humanos. Esse legado repercute até hoje, influenciando políticas públicas, debates universitários e movimentos sociais que enxergam na memória histórica uma ferramenta essencial para prevenir novos abusos de poder. A cultura argentina contemporânea é outro campo profundamente impactado por essa história. Literatura, cinema e teatro exploram temas como identidade, melancolia, desigualdade, exílio, amor e perda com intensidade única. Escritores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar e Ernesto Sabato ajudaram a moldar uma tradição literária que é admirada globalmente. Filmes argentinos abordam dramas sociais com profundidade psicológica rara, e muitos se tornaram premiados internacionalmente. A arte virou espaço de reflexão coletiva, de crítica política e de renovação espiritual. Mesmo as produções mais leves carregam o tempero emocional da história nacional, uma espécie de assinatura invisível. Esse impacto cultural se manifesta também na maneira como o argentino comum fala, gesticula, discute e se expressa. O idioma espanhol falado na Argentina se tornou referência de expressividade, cadência dramática e musicalidade, reforçando ainda mais o vínculo entre identidade e arte. A influência da Argentina se estende também ao esporte, especialmente ao futebol, que se converteu em um dos maiores veículos de projeção internacional do país. Ídolos como Maradona e Messi representam mais do que talento. São símbolos da paixão argentina, da luta contra as adversidades e da busca pela glória em meio às incertezas. Cada drible, cada gol e cada final disputada traduz algo do espírito nacional. O futebol funciona como válvula emocional para uma sociedade acostumada a navegar entre crises e renascimentos. Nas arquibancadas, nas ruas e nos bares,
o argentino reencontra união, orgulho e esperança. E de certa forma essa energia coletiva mostra que o legado do país não é apenas político ou cultural, mas também emocional, capaz de encantar o mundo e de afirmar que, apesar das quedas, a Argentina continua produzindo figuras capazes de tocar o coração de milhões. International End. A Argentina mantém influência diplomática e cultural significativa. Sua trajetória histórica a colocou como voz ativa em debates sobre direitos humanos, memória histórica e autodeterminação dos povos. Na América Latina, o país exerce papel fundamental nas discussões sobre integração regional, economia e identidade continental. Ao mesmo tempo, sua produção cultural, gastronômica e artística transformou Buenos Aires em destino desejado por viajantes do mundo todo. Cafés históricos, livrarias antigas e teatros tradicionais se tornaram símbolos dessa fusão entre passado e presente. A capital argentina é constantemente descrita como cidade viva, vibrante e inquieta, onde tradição e modernidade conversam como velhos amigos. Essa energia faz parte do impacto moderno do país no imaginário global, sempre associado a paixão, intensidade e lirismo. Ao observarmos a sociedade argentina atual, percebemos traços claros de um povo que aprendeu a lutar contra si mesmo e, ao mesmo tempo, se unir em momentos decisivos. O debate político continua acalorado, as divisões ideológicas permanecem profundas, mas esse calor faz parte da natureza nacional. O argentino discute com fervor porque se importa, porque acredita que a política interfere diretamente na dignidade humana. Essa intensidade pode tumultuar o debate público, mas também produz um ambiente fértil para transformações e mobilizações sociais. A constante oscilação entre esperança e frustração faz da Argentina um país de emoções fortes, onde cada mudança carrega a promessa de recomeço. E essa capacidade de renascer do reinventor-se diante dos próprios erros é talvez o maior legado moderno de sua história. O impacto da história de Perón, Evita e das Malvinas também deixou marcas profundas no imaginário masculino e feminino argentino. A figura do líder forte moldou expectativas sobre a autoridade. Evita redefiniu a sensibilidade e o protagonismo das mulheres. E as Malvinas estabeleceram uma visão complexa sobre patriotismo e sacrifício. Essa fusão de arquétipos construiu padrões emocionais que influenciam até hoje o comportamento social, as relações pessoais e a forma como os argentinos percebem coragem, lealdade e honra. Ao mesmo tempo, essa mitologia moderna é constantemente reinterpretada por novas gerações, que enxergam no passado não uma prisão, mas um espelho que ajuda a decifrar quem são e para onde querem ir. Assim, o legado não permanece estático. Ele respira, se move e se adapta como um tango que nunca perde sua essência, mas se reinventa conforme o ritmo muda. A presença global do tango, por sua vez, reforça essa identidade emocional. Em academias de dança, palcos internacionais e filmes, o tango se tornou símbolo de intensidade, entrega e vulnerabilidade. Ele representa a alma argentina em sua forma mais pura, sofrida, apaixonada e orgulhosa. Mesmo quem nunca pisou na Argentina entende ao ver um casal dançando tango que há ali uma história profunda, feita de perdas e renascimentos. Esse impacto cultural transformou a dança em elemento de soft power argentino, capaz de comunicar emoções universais sem dizer uma única palavra. No contexto atual, o tango continua evoluindo, incorporando novos estilos e influências, mas preservando sua essência trágica e luminosa ao mesmo tempo. E essa permanência revela que o país encontrou na arte uma forma de eternizar sua história. Ao analisar o legado argentino, percebemos também a importância da memória como ferramenta de sobrevivência. A Argentina é um dos poucos países do mundo que transformou seu trauma político em política de Estado. Museus da memória, arquivos públicos e debates sobre o passado continuam ativos. Essa disposição para enfrentar a própria dor impede que a história seja esquecida ou repetida. O país transformou suas cicatrizes em instrumentos de reflexão e educação, mostrando ao mundo que lembrar é tão importante quanto avançar. Essa atitude, incomum em muitas nações, reforça a maturidade moral da sociedade argentina e seu compromisso com o futuro. Ao mesmo tempo, fortalece a narrativa de que, apesar do tudo, o país carrega uma enorme capacidade de cura coletiva, movida pela convicção de que a verdade é o único caminho real para a liberdade. No fim, o impacto moderno da Argentina é síntese de força emocional, criatividade cultural e resiliência histórica. O país carrega contradições profundas, mas também uma beleza intensa, que nasce exatamente dessas contradições. A figura de Perón permanece como símbolo político. Evita brilha como ícone global. O tango vibra como batimento cardíaco nacional, e as Malvinas ecoam como promessa de resistência. Juntos, esses elementos compõem um legado capaz de inspirar, emocionar e desafiar tanto argentinos quanto estrangeiros. E, ao olhar para esse conjunto de forças,
percebemos que a Argentina não é definida por suas quedas, mas por sua capacidade de transformar cada queda em narrativa, cada dor em arte e cada fracasso em reinvenção. Por isso, seu impacto moderno não é apenas histórico, é profundamente humano. Ao chegarmos ao desfecho desta longa travessia pela história argentina, percebemos que não narramos apenas fatos, datas e conflitos. Narramos a alma de um povo que vive em intensidade máxima, que transforma política em paixão, música em identidade e tragédias em marcas que jamais se apagam. Cada capítulo desta jornada revelou um país que se constrói e se destrói, que chora e celebra, que cai e renasce com uma força que beira o mítico. Da ascensão arrebatadora de Perón, a presença eterna de Evita, da dor silenciosa da ditadura, ao grito ferido das Malvinas. Vimos como a Argentina é uma nação feita de extremos, onde nada acontece pela metade, e toda experiência se transforma em memória viva. Concluir essa história é entender que a Argentina não cabe em explicações rápidas. Ela exige profundidade, pausa e entrega, assim como um tango que só revela sua essência quando se dança de olhos fechados. Ao observarmos a linha do tempo que percorremos juntos, fica evidente que cada etapa influenciou diretamente a seguinte, criando um ciclo de forças que ainda hoje molda o presente. Perón inaugurou um modo de liderança que alterou para sempre as expectativas políticas do país. Evita transformou solidariedade em símbolo e se tornou mãe espiritual de milhões. A ditadura militar ensinou ao mundo o peso devastador do autoritarismo e o valor imensurável da liberdade. As Malvinas lembraram que os erros políticos podem custar vidas e marcar gerações inteiras. E ao mesmo tempo o tango mostrou que nenhuma dor é grande demais para ser transformada em arte. Essa combinação de glória, tragédia, beleza e tempestade compõe a essência do legado argentino. E entender essa essência é compreender por que a Argentina ocupa um espaço tão singular no cenário mundial. Ela emociona, provoca, ensina e, acima de tudo, permanece viva na memória coletiva da humanidade. Mas além da história em si, há algo maior que se revela quando analisamos o percurso completo. A capacidade desse povo de transformar o impossível em narrativa, de tomar para si as fragilidades do passado e convertê-las em força cultural. A Argentina nunca foge de seus próprios fantasmas. Ela os encara, os discute, os expõe. Cada trauma é revisitado, cada perda é lembrada. Cada vitória é celebrada com uma intensidade que parece expandir o tempo. Essa relação visceral com o passado impede que a história se torne apenas arquivo. Para os argentinos, história é território emocional, é campo de disputa. É espaço onde identidades se chocam e se reconstroem. E talvez por isso o país tenha produzido figuras tão marcantes, líderes, artistas, pensadores e heróis populares, que continuam ecoando muito além de seu próprio tempo. A grandeza argentina não está apenas no que viveu, mas na forma como viveu. A mensagem final que fica é clara. Compreender a Argentina é mergulhar no paradoxo permanente entre dor e orgulho, entre queda e renascimento. É entender que nenhuma derrota foi definitiva, que nenhuma crise deixou o país anestesiado e que cada perda serviu como solo fértil para uma nova reconstrução. A narrativa argentina nos convida a refletir sobre nossas próprias histórias, nossas próprias batalhas, e a enxergar nas falhas não um fim, mas um recomeço. Assim como Buenos Aires mistura decadência e charme em cada esquina, a história da Argentina mistura tragédia e beleza em cada capítulo. Tudo isso se une para formar uma mensagem universal. Mesmo os povos mais marcados por conflitos internos podem encontrar força na própria vulnerabilidade. Com essa força, construir legados capazes de atravessar séculos. O coração argentino bate forte porque aprendeu a resistir, até quando parecia impossível continuar. E agora, depois de tantas camadas desvendadas, cabe uma pergunta inevitável. O que o futuro reserva para a Argentina? Será que novas lideranças conseguirão unir as forças dispersas do país? Será que o tango continuará sendo o espelho emocional de seu povo? Será que as Malvinas, ainda envoltas em orgulho e dor, encontrarão algum desfecho inesperado ao longo das próximas décadas? A história não fornece respostas, mas ela oferece pistas. E no caso argentino, essas pistas sugerem que a intensidade continuará sendo a marca principal dessa nação. Independentemente das turbulências futuras, a Argentina sempre encontrará uma forma de transformar caos em criação, desencontro em poesia, conflito em reflexão. E é justamente isso que torna esse país tão fascinante. A certeza de que sua história nunca será um rio calmo, mas um oceano profundo onde cada onda conta uma nova história. Ao encerrarmos esta grande narrativa, fica uma última reflexão. Como essa história impacta quem a escuta? Talvez você tenha chegado até aqui sentindo um misto de surpresa, admiração e até identificação. Talvez tenha percebido que a trajetória argentina dialoga com lutas universais, o desejo por justiça, o medo da perda, a busca pela liberdade,
o anseio por líderes que compreendam o valor da dignidade humana. E é exatamente isso que torna documentários como este tão essenciais. Eles não apenas informam, mas também convidam o espectador a se enxergar nas histórias alheias. A Argentina, com todos os seus contrastes, nos ensina que nenhuma sociedade está livre de tempestades, mas também que toda tempestade carrega a semente de um novo amanhecer. E é nesse ponto que a história se transforma em espelho, permitindo que cada pessoa encontre algo de si na saga de um país distante. Por isso, antes de encerrar, é preciso ressaltar a importância de continuar explorando histórias como esta. O mundo está repleto de narrativas fascinantes. Algumas grandiosas, outras silenciosas, mas todas capazes de expandir nossa visão sobre humanidade, poder, cultura e destino. Se esta jornada pela Argentina tocou você de alguma forma, imagine o impacto que outras civilizações, impérios e povos podem causar quando suas histórias forem contadas com profundidade e respeito. A curiosidade é o motor que mantém viva a chama da compreensão. E assim como a Argentina se reinventou inúmeras vezes, nós também, como indivíduos, podemos nos reinventar à medida que entendemos o passado. Cada vídeo, cada documentário, cada reflexão abre caminho para uma percepção mais ampla do mundo e de nós mesmos. Por isso, esta não é apenas uma conclusão, é um convite para continuar a explorar. E agora chegamos ao momento final, aquele em que transformamos esta narrativa em gesto. Se você chegou até aqui é porque este conteúdo tocou sua curiosidade, sua admiração ou até seu coração. E o melhor modo de manter esse trabalho vivo é simples. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você sabe que também aprecia boas histórias e, principalmente, inscreva-se no canal. Essa inscrição não é apenas um clique, é o que permite que novas séries, novos documentários e novas jornadas históricas continuem sendo produzidas com a mesma dedicação e profundidade. Cada comentário seu, cada interação, ajuda esse projeto a alcançar mais pessoas e a manter viva a missão de transformar conhecimento em narrativa envolvente. Junte-se à comunidade que cresce todos os dias e que valoriza conteúdos que vão além do superficial. E claro, não posso finalizar sem revelar um pequeno segredo. Já estamos preparando a próxima grande viagem histórica. Se você gostou de atravessar as eras argentinas, prepare-se para mergulhar em outra civilização igualmente fascinante, cheia de mistérios, conquistas e dramas dignos de épico. A história completa da Índia está chegando ao universo de deuses, impérios colossais, reinos que desapareceram sem explicação e invenções que moldaram o mundo moderno. Uma jornada que atravessa milhares de anos, desde os Vedas até a era contemporânea. E você que chegou até aqui, merece estar na primeira fila dessa nova aventura. Portanto, ative o sino de notificações para não perder o próximo capítulo dessa série que está apenas começando. Afinal, a história é infinita e cada vídeo é uma porta que se abre para um mundo novo. Assim, encerramos esta maratona histórica com a sensação de que a Argentina não é apenas um país. É uma experiência emocional, um retrato da humanidade em sua forma mais intensa. Seu legado continua vivo, moldando gerações, inspirando artistas, orientando debates políticos e tocando corações ao redor do mundo. E agora, cabe a você manter essa chama acesa, seja compartilhando este vídeo, seja comentando suas impressões, seja acompanhando os próximos capítulos desta jornada. A história só permanece viva quando encontramos quem a queira ouvir. E você provou ser uma dessas pessoas. Obrigado por estar aqui, por dedicar seu tempo e sua atenção, e por permitir que esta narrativa ganhe novos horizontes. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais uma civilização abrirá suas portas para que possamos juntos decifrar os mistérios do passado e compreender melhor o presente.